Queridos amigos, diletos visitantes e aqueles que nos acompanham à distância, abre agora comigo a palavra do Senhor no Evangelho de João. Me volto ao Evangelho do Senhor Jesus através de João, no capítulo 15. Gostaria de ler apenas um versículo, versículo de número 11. Evangelho de João, no capítulo 15, versículo de número 11, estas palavras: Tenho-vos dito isto, para que o meu gozo permaneça em vós e o vosso gozo seja completo. São palavras do Senhor Jesus Cristo dirigida aos discípulos e a toda a sua igreja. Deixe-me repeti-las, são profundas, são imensas em significado e poderosas para o Espírito. Tenho-vos dito isto, para que o meu gozo permaneça em vós e o vosso gozo seja completo. Nosso título nesta manhã, não retornando ainda à nossa sequência no Evangelho de Mateus, mas ainda considerando outro tema na Palavra de Deus, é mantendo vivo os sentimentos espirituais. Mantendo vivo os sentimentos espirituais. Talvez lhe surpreenda ouvir um título como este, um tema como este nesta manhã. Meus queridos amigos, nós temos em nossa alma a faculdade das afeições. Em nossa alma, a alma que compreende as faculdades do ser, a mente racional, a memória, uma outra faculdade. Nós temos também as afeições, além da consciência, a razão, etc. E as afeições ou sentimentos fazem parte do nosso ser. Todavia, os sentimentos ou afeições fazem parte na alma de um sistema de resposta à mente. A mente compreende, a mente racional entende e as afeições respondem. Você sabe muito bem disso. Se você compreende, ouve uma notícia maravilhosa, as suas afeições e sentimentos florescem em alegria e gozo, não é? Se você ouve uma notícia ruim e você compreende que é uma notícia ruim, as suas afeições respondem em temor, em tristeza, em apreensão. Assim, as afeições ou sentimentos fazem parte de nós, elas não conduzem uma pessoa, nós não somos guiados por sentimentos, por afeições, nós somos guiados pela mente, a mente é a locomotiva da alma e os sentimentos vêm junto. Todavia, sentimentos são de grande, imenso valor e necessidade para a nossa existência. E como crentes, muito mais. Porque um crente em Jesus Cristo é alguém que, pela palavra de Deus, pela comunhão com o Senhor, possui os sentimentos mais refinados que existem na humanidade, que são sentimentos espirituais. Eu gostaria de falar sobre estes sentimentos espirituais, quais são eles, como mantê-los vivos, como conservá-los, como manter a chama, o vigor das afeições espirituais. Nós não desprezamos os sentimentos espirituais, sim, temos aprendido, temos estudado, mas o nosso estudo e o nosso aprendizado é da palavra do Senhor, da experiência do povo de Deus com o Senhor. Isso sempre produz em nós profunda gratidão, profunda alegria, profunda paz. E nós queremos considerar quais são esses sentimentos espirituais. E isso é necessário, digo eu, porque neste mundo há tanta confusão e nós queremos separar entre aquilo que é espiritual e aquilo que é digno de ser cultivado, mantido e alimentado, e aquilo, é claro, que não é digno de ser cultivado, mantido e alimentado. Sentimentos espirituais. Eu começo aqui com essas palavras do Senhor Jesus Cristo no versículo 11. Ele está dizendo aos discípulos: Tenho-vos dito isto, todas estas coisas, do capítulo 15, eu voltarei a isso, para que o meu gozo, alegria, regozijo permaneça em vós e o vosso gozo, a vossa alegria seja completo. Não é interessante? É a vontade do Senhor Jesus Cristo para cada crente que os sentimentos espirituais, resumido aqui na palavra gozo ou alegria, não seja parcial em nós, não esteja em falta, seja completo. Que os sentimentos espirituais que nos movem, que nos animam, traduzidos aqui como gozo, regozijo, alegria, não estejam em falta em nós. Que o armário, a despensa dessas afeições esteja sempre cheio, vibrante de sentimentos espirituais que nos conduzem ao longo desta jornada. Não é bom pensar sobre isso, queridos irmãos? Deixe-me tentar ilustrar o que eu quero dizer. Pense sobre um mundo sem cores. Triste, não é? Tudo preto e branco, uma escala de cinzas. O Senhor nos deu as cores, é algo tão maravilhoso. Pense sobre um mundo sem paladar e tudo que você comesse ou preparasse fosse o mesmo gosto. Nós acabamos comendo papel ou grama, não é verdade?
O Senhor colocou gosto, o paladar, os sensos, as cores. E na nossa vida cristã, nós compreendemos verdades gloriosas, profundas, reais, que são ilustradas pelos sentimentos espirituais. Não há como não é compreender algo do poder de Deus, da sabedoria de Deus no mundo, na criação, perceber um detalhe da sua inteligência, do seu poder, sem ficar maravilhado. É um sentimento espiritual. Não há como olhar para este mundo e ver como a morte avassala e engole a todos, crianças, jovens, adolescentes, idosos, e não sentir-se triste e perturbado. Os sentimentos são parte da nossa vida. Nós não os negamos, mas nós não os colocamos em primeiro lugar. Na adoração, na vida, a nossa mente, ela segue na frente. Por quê? Porque a nossa mente, ela é informada pela palavra de Deus. E a palavra é um texto, é um livro compreensível. Assim nós somos guiados não por sentimentos, mas pela mente na verdade, na palavra. Não por intuições, não por silogismos humanos, mas por nossa compreensão e retenção da verdade. E essa locomotiva, então, a mente na palavra, ela segue fumegando de grandes sentimentos. E nós queremos falar sobre esses sentimentos espirituais nesta manhã. Minha palavra aqui é gozo, no original, regozijo, alegria. Bem, sentimentos espirituais ou alegria, gozo espiritual, não é questão de sentir-se bem comigo mesmo. Não é esta a ideia. Poxa, eu me sinto muito bem comigo mesmo hoje, não sei exatamente o porquê, minha mente não está me informando do porquê, mas eu me sinto muito bem. Não é isso que a Bíblia está tratando ao falar sobre sentimentos, sobre regozijo, sobre alegria. Bem, a palavra de Deus, ela está cheia desta alegria, deste regozijo, que deve caracterizar a vida de alguém que crê no Deus vivo, que tem experimentado o perdão e poder de Cristo Jesus em sua vida. Este gozo, esta alegria, é algo muito mais profundo, é um regozijo maior, é uma compreensão de que as verdades de Deus, nós temos conhecido a Deus, experimentado o seu poder, e nós temos razões múltiplas e várias para estarmos contentes e alegres. Nós olhamos a vida pela fé e não por vista apenas. Nós temos o Espírito de Deus em nós. Nós temos uma fé que não pode ser derrubada por completo. Nós temos a preservação dos santos, essa doutrina maravilhosa que Deus preservará aqueles que Ele salvou até o final, os fazendo perseverar em santificação. Assim eu começo a enumerar antes da hora os motivos para a nossa alegria. Mas não é meramente sentir-se bem consigo mesmo. É muito mais. Alegria espiritual, regozijo espiritual é muito mais. Deixe-me trazer alguns textos da palavra de Deus, porque eu mencionei que ela está cheia desse gozo espiritual, para você perceber este gozo fluindo na mente e no coração de um crente verdadeiro no Senhor Jesus Cristo. Abra comigo inicialmente no livro de Salmos. Me volta ao Salmo 90, versículo 14. Eu tocarei em muitos textos, gostaria que você estivesse afiado aí nos dedos para manusear a palavra de Deus. Salmo 90, versículo 14 diz assim: farta-nos de madrugada com a tua benignidade, para que nos regozijemos e nos alegremos todos os nossos dias. Você percebe? Veja o versículo 4 do Salmo 37 agora, um pouco mais para trás. Salmo 37, versículo de número 4. O salmista diz assim: deleita-te também no Senhor e considerá os desejos do teu coração. Deleite, o sinônimo desse regozijo. Deleita-te no Senhor, Ele considerará os desejos do teu coração. Vá para o Salmo 32, agora algumas páginas para trás, versículo de número 11. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos. Você percebe, o regozijo está um patamar ainda mais acima da alegria. Regozijai-vos no Senhor, vós os justos, sim, justificado em Cristo, e cantai alegremente, todos vós que sois retos de coração. Que versículo não é? Que comando, que verdade! Alegrai-vos no Senhor, regozijai-vos vós justos e cantai alegremente, todos vós que sois retos de coração. Deixa eu voltar ao Salmo 4, versículo de número 7, estamos indo de trás para frente agora. Salmo 4, versículo 7, nós lemos essas palavras: puseste alegria no meu coração mais do que no tempo em que se lhes multiplicaram o trigo e o vinho. Imagina uma colheita farta.
puseste alegria no meu coração, mais do que no tempo em que se lhes multiplicaram o trigo e o vinho. Deixa-me passar para aquele versículo de ouro das Escrituras, Filipenses capítulo 4. No versículo de número 4, esse é um daqueles textos que você deve imprimir com letras douradas e colocar no quarto, na sala, em todo lugar da casa. Filipenses 4:4 é um comando, é uma verdade. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Mantendo os sentimentos espirituais. E aí nós voltamos às palavras do Senhor Jesus Cristo, que lemos no capítulo 15 de João. Tenho-vos dito isto, para que o meu gozo permaneça em vós e o vosso gozo seja completo. O Senhor regozijava. Nos é dito que ele enfrentou a cruz e a contradição dos pecadores pelo gozo, pela alegria profunda que estava em seu coração, pelo fruto da sua obra, bilhões de pessoas salvas. Paraíso restaurado, o pecado removido, Satanás destruído. Tenho-vos dito isto, para que o meu gozo permaneça em vós e o vosso gozo seja completo. Bem, é a vontade do Senhor Jesus Cristo que o nosso regozijo diário, contínuo ao longo desta jornada, não seja parcial, mas inteiro, com todas as suas partes, completos. Todos os sentimentos espirituais devem estar vivos, devem estar fervorosos dentro de nós, porque a vida cristã, queridos amigos, é uma vida que envolve um escopo muito grande, de sentimentos e alegrias espirituais. E o nosso Deus, que nos amou e nos trouxe a Ele por filhos e filhas, olhando para nós, deseja que nós experimentemos nesta jornada, no meio de dificuldades neste mundo, uma medida completa da alegria espiritual, do gozo espiritual. Bem, nesta manhã eu quero separar aqui na Palavra de Deus 8 elementos que compõem estes sentimentos espirituais. Que são eles? 8 elementos que envolvem este regozijo, este gozo, esta alegria espiritual. O primeiro deles, eu enumerarei, depois nós seguiremos um por um, mas para sua anotação, é certeza e segurança de salvação. Este é um grandioso sentimento espiritual. O segundo deles é a uma apreciação contínua da pessoa do Senhor Jesus Cristo, que é o Deus que se fez homem, o nosso Salvador amado e pessoal que nos conduz. Este é um grande sentimento espiritual. O terceiro é gratidão, mas não a gratidão que nós lemos no mundo. Gratidão verdadeira, é um profundo sentimento espiritual que deve ser mantido. Em quarto lugar, um senso de antecipação, de respostas a orações, do retorno de Cristo, da salvação de almas. Está sempre mantendo vivo este senso de antecipação de bênçãos. O quinto é paz. Esta paz em nossa alma, que é uma dádiva de Deus, quando nós somos perdoados, justificados em Cristo Jesus, não há mais guerra, não há mais inimizade, nós não estamos mais fugindo de Deus, mas como diz Paulo em Romanos 5, justificados pois pela fé em Cristo Jesus, temos paz com Deus por meio do nosso Salvador. Paz na reconciliação e a paz de Deus em nosso coração. Em sexto lugar, entusiasmo. Entusiasmo, sim, está na palavra de Deus. Nós devemos colocar lenha no entusiasmo, mantê-lo vivo. Em sétimo lugar, o zelo. Em oitavo lugar, uma consciência desperta, acordada, tocável, assim por dizer, pela palavra de Deus, pelo Espírito de Deus. Uma consciência não dormente, não insensível. 8 sentimentos espirituais que devem ser mantidos, que comprazem este nosso gozo, alegria, regozijo completo. Marque essas palavras do Senhor Jesus, porque Ele tem em vista isto. Tenho-vos dito isto, para que o meu gozo permaneça em vós e o vosso gozo seja completo. Certeza de segurança de salvação, percepção e apreciação de Cristo, gratidão, antecipação, paz, entusiasmo, zelo e uma consciência desperta. Bem, mas antes de tocarmos em cada um deles, deixe-me dizer que há uma condição estabelecida pelo Senhor aqui nesse texto. Para nós vermos esses componentes da alegria, do gozo espiritual em nós, há condições aqui. E essas condições são vitais. Se elas não estão em nós, se elas não são mantidas por nós, então nós não veremos estes frutos, estes sentimentos da alegria espiritual florescendo e vivo dentro de nós. E antes de mencionar esses componentes,
Para que você retenha o máximo possível nesta manhã, eu penso que o componente mais importante é reunir todo o pensamento, beliscar-se se for necessário para manter a alma desperta, porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, tomar nota mental ou na sua caderneta para não perder de vista o que o nosso Deus colocou em sua palavra. Queridos amigos, nós vivemos em uma sociedade em que o coaching, as psicoterapias e a psicologia e a tentativa de manter as pessoas alegres e felizes e tranquilas estão em todo lugar, uma indústria de bilhões e bilhões de dólares. Mas Deus nos deu na sua palavra estes suplementos espirituais necessários a serem tomados diariamente e mantidos para o nosso bem, para o nosso vigor, para a nossa alegria. Pense desta maneira: a memória está fraca, não gruda a informação, estou esquecido. Bom, o ômega 3 vai lhe ajudar, um número maior de DHA, EPA, etc. Muito bom. Tenho pouca energia, só me sentindo cansado, fatigado. Você sabe, vitamina B12, B6, complexo B, vitamina D. Os ossos não estão muito bem, vitamina K, ácido fólico, etc, etc. E você toma aquele complexo de vitamina, você começa a sentir melhor, não é verdade? Nós não estamos nos nutrindo tão bem como deveríamos, mas pense sobre a vida espiritual. São dificuldades, são provações, são decepções, são fraquezas, a pressão deste mundo, de Satanás, a velha natureza querendo voltar para trás. Nós devemos manter a nossa fé viva e alimentá-la também, alimentar estes sentimentos espirituais. É muito melhor seguirmos pela vida cristã assim, com um gozo completo. Veja, queridos irmãos, deixe-me voltar a martelar neste ponto. Quem está falando aqui é o Senhor. Ele está indo para um sofrimento atroz. E Ele está dizendo: tenho-vos dito isto para que o meu gozo permaneça em vós e o vosso gozo seja contínuo. Assim nós tomamos com grande seriedade as palavras do nosso amado Salvador. Ele tem isso para nós e nós queremos entesourar em nosso coração. Bem, aqui está a condição inicial no versículo 4. O Senhor diz: estai em mim e eu em vós, como o galho, a vara de si mesma, não pode dar frutos se ela estiver separada da árvore, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Bem, estes frutos ou sentimentos espirituais, eles são resultantes da nossa comunhão com o Senhor Jesus Cristo. Estai em mim. O galho está enxertado, ele nasce na árvore, permanência nele. E esse é o dever de permanecer diariamente em comunhão com o Senhor Jesus Cristo. Você anda em comunhão com o Senhor, você o louva, o adora, o reconhece, o serve, fé, confiança nele. Assim, isso é uma condição absoluta para os sentimentos espirituais corretos, para a segurança da alma, para a antecipação de bênçãos, para a paz, zelo, gratidão, etc. Primeiro componente é este. Primeiro componente necessário para a alegria espiritual é este: permaneça em comunhão com o Senhor Jesus Cristo, dando a Ele honra, santificando a Cristo em teu coração para não pecar, para servi-lo, para amar, proclamando suas virtudes diariamente, pensando no Salvador e o louvando, lendo a sua palavra e ouvindo a sua voz, agradecendo ao Senhor, lembrando que você pertence a Ele, Ele te salvou. Assim, mantenha-se em comunhão, em unidade com o Senhor. E no versículo 10 está implícito aqui santificação. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Você percebe o permanecer no versículo 4 é sobre permanecer, no versículo 10 é permanecer. Sem isto não há frutos da alegria. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Está implícito aqui a santificação. Fé e confiança no Senhor Jesus Cristo vem em primeiro lugar. Ele me salvou, Ele me preservará. A sua vontade é perfeita, está revelado aqui, eu devo me submeter a Ele. Então, preocupação por santificação. Santificação quer dizer uma separação daquilo que é desagradável ao Senhor. Em minha vida, em meus pensamentos, em meu lar, em meu dia a dia, no que eu faço, no que eu compro, tudo aquilo que é desagradável a Deus, contrário à glória de Cristo, anti-Deus, anti-santificação, anti-moral. Separar-se destas coisas, não se alimentar em sua mente, em seus pensamentos com elas, e também entregar-se ao serviço do Senhor, despojar-se do erro. Você pode
considerar com mais calma Colossenses 3, por exemplo. Ali está um resumo glorioso do que é santificação, o capítulo inteiro. Então há mais uma condição para a alegria espiritual que está no versículo 8. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Então, zelo por produzir fruto no reino de Deus, na obra do Senhor. Veja o versículo 16. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, designei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Você percebe? É sobre o dever de sermos discípulos e proclamar o seu evangelho, e edificar a igreja, e reunir os perdidos sob o som do evangelho. Assim, querido irmão, não quero decepcionar a ninguém, mas o Senhor Jesus Cristo está dizendo, no versículo 11, tenho-vos dito isto que fé e confiança no Senhor, preocupação por santificação, zelo no serviço do Senhor, são as condições para que o meu gozo permaneça em vós e o vosso gozo seja completo. Estas são as condições. Ah, pastor, eu achava que não tinha um preço aqui, que eu não teria que fazer nada, que era só sentar no sofá, relaxar e receber bênçãos. Bem, isso não é bíblico, isso é misticismo. Porque Deus nos abençoaria com energia, com alegria, com paz, com certeza, com vigor, ou com todas essas bênçãos, para nós ficarmos sentados na frente da televisão, cuidando da nossa conta bancária, dos nossos bens? É claro que não. Ele nos dá tudo isso para servi-lo, para andarmos com Ele, para permanecermos nele. Na verdade, é claro que é. Assim, tenho-vos dito isto, fé e confiança no Senhor sempre, preocupação real por uma vida de santificação e zelo no serviço do Senhor, para que o meu gozo permaneça em vós e o vosso gozo seja completo. Essas são as condições. Agora suponha que alguém tenha confiança no Senhor, está preocupado com a sua santificação pessoal, mas não possui absolutamente nenhuma intenção de servir o Senhor Jesus Cristo em sua igreja, ou de qualquer outra forma, ou de ter um papel real, crucial com o povo de Deus na obra do Senhor Jesus Cristo, e de realizar obras dignas que tragam glória ao Senhor Jesus Cristo. Bom, suponha que esse seja o caso. Se este é o teu caso, então a tua alegria, o teu regozijo não será completo. Você não tem um objetivo central na vida, uma dedicação central a Cristo, não está vivendo para Ele, e esse é um componente essencial que está faltando. E essa é a razão porque muitos e muitos crentes não experimentam isso. E a vida de muitos crentes, emocionalmente falando, sentimentalmente falando, é como um tobogã. É assim, bem, mal, ao longo de anos e anos. Às vezes um tobogã mais fundo, às vezes um pico de alegria, porque está faltando componentes aqui. Eu não vou experimentar da alegria completa no Senhor se eu não sirvo ao Senhor, se eu sirvo apenas a mim mesmo, ou meus cuidados para esta vida. Nós fomos salvos pela graça de Deus para servi-lo. Tenho repetido isso tantas vezes, porque Deus não nos salvou e nos levou imediatamente. Tudo o que nós estamos fazendo aqui, nós poderíamos fazer no céu, louvar, adorar, termos comunhão, porque Ele nos permanece aqui. Porque é algo que nós não poderemos fazer lá, nós não poderemos evangelizar no céu. Nem proclamar de uma maneira direta a pessoas ignorantes de Cristo as virtudes do Salvador. Assim, sem este componente de serviço ao Senhor Jesus Cristo, nossa alegria nunca será completa, nosso regozijo nunca será inteiro e completo. Assim, mantenha isso em vista. São palavras do Senhor Jesus Cristo aqui. Uma outra situação similar, está no capítulo 16, versículo 24. Até agora, nada pedistes em meu nome. Pedi e recebereis, para que o vosso gozo se cumpra. Bem, isso obviamente a respeito da oração. Alegria, regozijo, gozo que virá em resposta à oração. O que isso quer dizer? Bem, quer dizer que nós devemos orar segundo a vontade do Senhor e clamar por sua obra e pelo seu reino. Então nós veremos almas sendo salvas, pessoas sendo edificadas,
crianças e adolescentes convertidos, pessoas tão frias, tão resistentes à verdade, sendo quebrantadas, a nossa alegria será muito grande, muito grande. Veja o versículo 20 ao versículo 22 desse capítulo 16. Na verdade vos digo que vós chorareis e vos lamentareis, e o mundo se alegrará, e vós estareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Então a analogia da mulher, quando está para dar à luz, sente tristeza porque é chegada a sua hora, mas depois de ter dado à luz a criança, já não se lembra da aflição pelo prazer de haver nascido um homem, um ser humano, no mundo. Você percebe o que ele está dizendo? Qual a ideia aqui? Está falando sobre o retorno de Cristo, a alegria de ver o Senhor voltando. Eles o verão, eles o viram quando Cristo subiu ao céu, eles o verão e nós veremos quando Ele retornar a este mundo. Experimentar de comunhão com o Senhor, estar em comunhão com Ele, antecipar a sua vinda, desejá-lo vir a este mundo, colocar ordem, trazer ao final esta existência e nos levar para o novo céu e nova terra. Oh, meus queridos amigos, pense sobre isso. Pare de pensar sobre o dia em que Elon Musk chegará em Marte. Nosso pensamento não está em Marte ou na Lua, está no retorno de Cristo, um novo céu e uma nova terra. Coloque o seu coração nisso, mantenha isso diante dos teus olhos. Cristo está voltando como o bebê que vai nascer, o mundo, assim por dizer, a sociedade, todas as coisas estão como que dores de parto, este mundo não aguenta mais, Cristo irá voltar. Mantenha o teu olhar nisso, observar as notícias, o estado das pessoas, leia essas coisas, perceba estas coisas e diga a si mesmo, isso está provando, isso está caracterizando o retorno de Cristo. O meu Redentor vive, Ele está às portas. Mantenha o olhar no Salvador. Aqui está um outro fator. Capítulo 17, versículo 13 ao versículo de número 16. Eu não lerei todos os versículos, nosso tempo é curto, mas ainda este. Mas quando vier aquele, o Espírito de verdade, Ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Bem, o Senhor enviou o seu Espírito. E o seu Espírito nos conduz à santificação. O seu Espírito habita em nós. Eu devo ser sensível à condução do Espírito na palavra. No versículo de número, eu leio o capítulo 16, desculpe, mas no versículo de número 13, agora observe, complementando a obra do Espírito, que eu já falo sobre santificação, o Espírito de santidade. Versículo 17, o Senhor orando, santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. Versículo 19, por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Rogo-os que os livre do mal. Ele concluirá, Ele envia o seu Espírito Santo aos nossos corações e Ele nos conduz, nos comanda à santificação. Meu querido irmão, sem santificação não há alegria completa. Não há regozijo completo. Eu devo ouvir o Espírito na palavra, me afastando do pecado e do erro. É muito triste pensar que neste exato momento, aqui em São Paulo, no Brasil e no mundo, há muitos lugares de adoração. É incrível pensar sobre isso, onde o mundanismo está sendo conduzido para dentro da igreja através de músicas e de coisas místicas e materialismo e todo tipo de coisa, exatamente aquilo que o Senhor nos advertiu que nós devemos deixar fora da igreja e de nossas vidas. Sem santificação, não há alegria completa. Não é possível, porque o Espírito de Deus habita em nós. Ele é o Espírito Santo de Deus. Assim está mais um elemento necessário de mantermos em mente. Bem, não somente na igreja, claro, mas em nossas vidas. Assim, sem santificação, a alegria espiritual murchará. Nós precisamos manter o nosso coração limpo da corrupção do mundo, limpo das coisas que conduzem ao erro e ao pecado e assaltam a nossa alma. Deixe-me lhe advertir quanto a isso. Penso ser uma das maiores tentações em nossos dias. Tome grande cuidado com a tela, com o celular, com a internet. Porque, querido amigo, nós vivemos em uma geração, meu irmão, minha irmã, muito difícil.
Se há 20 anos atrás, 30 anos atrás, para você ter o mal, você tinha que ir atrás dele, não é? Numa livraria, numa biblioteca, aprender a fazer uma bomba, na banca de jornal, um vizinho malicioso, o que quer que seja. Hoje o mundo está na nossa mão, no celular. Todo o lixo, o chorume deste mundo está ali. Tenha grande cuidado. Coloque uma espada ali do lado. Temor, eu quero dizer, na tua mente. Deus me vê, Ele é santo. O que isso acrescenta à minha alma? Como eu poderia experimentar de verdadeira alegria e paz e certeza se eu estou me alimentando destas coisas? Há crentes nécios. Eles desculpam a si mesmos em todo tipo de porcaria, mesmo no Evangelho, para simplesmente criticar. Olha que coisa horrível, que coisa terrível, cheira mal, né, gente? Olha que coisa feia, olha isso aqui agora, olha isso aqui agora. Que absurdo. Que absurdo. Mantenha isso longe de você. Não se alimente dessas coisas. E o nosso gozo, a nossa alegria será completa, porque o Espírito que habita em nós é o Espírito Santo de Deus. Bem, deixe-me voltar então aos sentimentos, aos nossos sentimentos, aquilo que compõe a alegria espiritual. O primeiro deles é certeza e segurança de salvação. Eu abro em Lucas capítulo 10, versículo de número 20. O primeiro desses grandiosos sentimentos de salvação. Lucas 10, 20, diz o Senhor Jesus: mas não vos alegreis porque se vos sujeitam os espíritos. Alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos nos céus. Há alegria maior do que isso? Saber que você tem uma nova natureza, que Deus operou dentro de você, que não é uma questão mera religiosidade, que Ele ouviu o teu clamor em arrependimento, que Ele te perdoou, te deu grande paz, tirou a culpa e te deu certeza de salvação, que teus pecados foram levados embora, que o teu nome está escrito no livro da vida, que simbolicamente falando, Cristo te dará uma pedrinha branca com teu nome escrito. Isso é um símbolo, não irá acontecer, mas quer dizer que Ele conhece a obra que Ele realiza em tua vida, e Ele te dará um nome no novo céu e na nova terra que tem muito a ver com isso, com essa experiência que você tem com o Salvador, a obra dele em tua vida. Algo mais maravilhoso do que isso, queridos irmãos, expulsar 1000 demônios, realizar grandes coisas. Os discípulos realizaram. Eles voltaram a Cristo maravilhados, alegres. Eles disseram à volta dos 70, a partir do versículo 17: Senhor, fizemos tantas coisas. E Ele lhes diz: não vos alegreis porque se vos sujeitam os espíritos, alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos nos céus. É claro, porque muitos expulsarão demônios, farão profecias e grandes sinais, a respeito dos quais o Senhor Jesus diz, em Lucas ainda, que Ele nunca os conheceu. Apartai-vos de mim. Mantenha isso em vista. Você pensa sobre isso com regularidade? Como manter esse sentimento de certeza, de salvação vivo? Bem, por meio da confiança, por meio do louvor e da gratidão ao Senhor por isso. As pessoas perdem certeza de salvação algumas vezes, pode acontecer na vida de um crente. A pergunta é: o que fazer? Mas deixa eu lhe dizer, você sabia que certeza e fé são a mesma coisa? São os dois lados de uma mesma moeda. Como é que você consegue certeza, segurança pessoal da tua salvação? Você consegue, certeza pela fé. Você para de ouvir Satanás cochichando dúvidas em teu ouvido o tempo todo. Você para de ouvi-lo e começa a fazer afirmações bíblicas no lugar de ouvi-lo. Obviamente estou falando da nossa experiência com o Senhor. Ele me salvou. Eu tenho tantas evidências da sua graça em minha vida. Então, de vez em quando, Satanás irá cruzar a mente de um crente com uma dúvida. E é muito comum isso acontecer, sobretudo quando nós falhamos, ou nós deixamos a fé esfriar, ou nós pecamos. Ele irá vir. Ele é chamado na Bíblia de o tentador, de o acusador dos filhos de Deus. Ele é o inimigo de nossas almas. Então, ele virá. E ele faz da seguinte maneira, muitas vezes. Ele traz aquelas recordações de nossos pecados passados, aqueles piores, aqueles terríveis, que sempre nos trazem amargura no presente. Isso nos traz um senso de fraqueza, de condenação, e nos leva lá embaixo, não é? Mas veja, se eu já fui ao Senhor Jesus Cristo como um pecador, levando os meus pecados em minhas mãos,
e Ele morreu no meu lugar, me perdoou, pagou por mim, me salvou. Eu não devo dialogar com Satanás quando esses pensamentos vierem. Sim, é verdade. Satanás, ele não pode pegar um arquivo que já foi julgado, um caso que já foi julgado e nos acusar. Ele vai trazer esse arquivo, este pecado, e trazer diante de Deus, assim por dizer, e apontar para nós: olha aí que fracasso. É isso um crente? Como ele pode ter feito isso, pensar dessas coisas, agir dessa maneira? Bem, você pode dizer a Satanás, assim por dizer: é verdade, está tudo escrito e registrado aí, mas está carimbado, perdoado, perdoado, perdoado. Cristo pagou por mim. Ele morreu por esta sujeira, por esta maldade que eu cometi. Ele veio por pecadores. Eu sou um, Ele me salvou. Afirme a fé, afirme as verdades. Fé, quero dizer, as doutrinas. Se Ele morreu por mim, então quem pode me separar do amor de Deus? Se Ele me salvou não pelos meus méritos, Ele vai me lançar fora pelos meus deméritos. Quem poderá acusação contra os eleitos de Deus? É Deus, Cristo, quem os justifica. Assim, faça afirmações. Lembre-se dessas verdades. Resista ao maligno, lance fora, não entre em diálogo com essas questões. Arrependa-se se você pecou. Clame ao Senhor e levante-se dali pela fé, em alegria, para servir ao Senhor com mais diligência. Essa é uma maneira de mantermos a certeza, este grande sentimento, não é? E quão triste é andar sem certeza de salvação. Você não consegue evangelizar, porque você não consegue oferecer a alguém algo que você não sabe se você tem. Você não tem força e vigor. Mantenha esse sentimento espiritual firmado na verdade, o que Ele fez em tua vida. Você consegue olhar para trás e ver a obra de Deus em salvação em tua vida, uma nova pessoa, e a habitação do Espírito hoje te santificando, te transformando. Então levante o escudo da fé contra essas flechas inflamadas. Afirme. Louve ao Senhor, agradeça ao Senhor. E sabe o que acontece quando você fizer isso? A alegria do Senhor se torna grande força em você. Esse senso de paz, esse senso de segurança espiritual. Que grande necessidade, a certeza de salvação. Bem, não ouça o maligno desta maneira e entre em diálogo. Feche as portas, expresse a certeza. E sempre que você observar aquelas evidências da obra de Deus na tua vida para a conversão, na salvação, abrace esta evidência e louve ao Senhor, agradeça ao Senhor. Sempre que você vê evidências bíblicas de salvação, louve ao Senhor por isso, agradeça, afirme ao Senhor. E assim nós mantemos a nossa certeza, esse grande sentimento contínuo, vivo. O segundo deles, componente do nosso gozo completo, é uma percepção melhor, uma apreciação maior da pessoa do Senhor Jesus Cristo Salvador. Eu me volto a Efésios capítulo 3, no versículo 19, estas palavras: e conhecer, diz Paulo, o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Conhecer o amor de Cristo. Junto com esse texto, 1 João capítulo 4, versículo 19, diz assim: nós o amamos porque Ele nos amou primeiro, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Não é maravilhoso? Às vezes nós olhamos para trás do nosso ponto de vista na conversão e em nosso linguajar nós dizemos: não está errado, mas teologicamente está. Quando eu fui a Cristo, quando eu busquei a Cristo, quando eu orei a Cristo, eu busquei, mas na verdade foi Ele que nos buscou. Ele nos amou primeiro. Não havendo nada em nós, Ele nos amou. Se hoje eu estou salvo pela misericórdia de Deus, lavado, purificado da culpa dos meus pecados, foi porque isso foi iniciativa dele, não minha. O mesmo apóstolo João, em 1 João, diz assim, definindo amor: nisto, olha isso aqui, é nisto que está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou e enviou o seu Filho para nós. O amor estava todo do lado dele, não fomos nós que fomos a Ele, Ele nos atraiu. Não havia nada agradável em nós para atraí-lo. Não havia nenhuma flor de um caráter belo e maravilhoso, só poluição e maldade, misturado com alguns atos espasmódicos de bondade. Ele teve grande misericórdia. Você aprecia a pessoa do Senhor Jesus Cristo? Como eu posso transcender isso do espiritual para o terreno?
Você tem alguém na tua vida, um amigo, um colega que te ajudou por grande bondade e compaixão, te protegeu de alguém quando você era criança, te deu algo assim que você não conseguiria entrar numa outra situação e teria grandes problemas, e te segurou na mão antes de você cair, bater a cabeça, e você se sente apreciado porque você percebe, essa pessoa fez isso de boa vontade, não porque eu devo algo ou que ela tem algum interesse em mim ou que vai ganhar alguma coisa. Já aconteceu, isso acontece muitas vezes, não é? E você tem uma apreciação, que pessoa nobre, que pessoa bacana. Pense sobre o Senhor assim. Oh, meus amigos, quanto mais eu penso sobre mim mesmo, eu louvo a Cristo. Quantas pessoas melhores do que eu, mais inteligentes, mais capazes, mais resistentes, mais fiéis existem neste mundo. E Ele olhou sobre mim e teve misericórdia de mim. Eu, pobre pecador, eu aprecio o meu Salvador, que tenha pensado, sentido, vindo com o meu nome e minha pessoa em seu coração para morrer naquela cruz, pessoalmente por mim. Ele não morreu por um número de pessoas, Ele morreu por cada pessoa individualmente. Ele veio com o nosso nome em sua mão. Ele veio com a missão de resgatar esta pessoa por nome, que Ele conheceu na eternidade passada. Mesmo vendo através de meus erros, meus pensamentos, minhas falhas, minhas maldades, mesmo depois da minha conversão, Ele me amou assim. Que pessoa maravilhosa é o Senhor Jesus. Que pessoa gloriosa é o Senhor Jesus. Ninguém tem maior amor do que esse. Ninguém tem um amor maior, mais nobre, mais extenso, mais paciente, mais longânimo. Quando você tem filhos pequenos, você aprende muito sobre o amor de Deus, não é? O significado dele ser pai. Que paciência, não é? Que bondade, que ternura, que preocupação, que cuidado. Que pessoa maravilhosa é o Senhor Jesus Cristo, meu Salvador. Que intercede por mim, que morreu por mim, que tem um plano e um interesse pessoal por mim. Assim, mantenha apreciação pela pessoa do Senhor Jesus. Deixa-me lhe dar uma dica. Quando você estiver lendo os Evangelhos e o Senhor Jesus Cristo estiver falando, além de ouvir as verdades que Ele está falando, procure observar a maneira como Ele está falando. É maravilhoso. Que compaixão você vê nas palavras do Senhor Jesus, na maneira como Ele responde. É maravilhoso a compaixão. Ele não quebra o galho que já está, Ele não arrebenta o galho que já está quebrado. Ele não quebra a cana trilhada. Ele não joga um balde de água fria cheia de gelo no fogo que está só a fumacinha. Esse não é o caráter dele. Ele é misericordioso, Ele é compassivo, Ele é cheio de graça e de verdade. Pense sobre o Senhor Jesus. Ele não é um político. Ele andou em verdade, Ele falou em verdade, em amor e em verdade. Nunca a verdade e o amor andaram tão perfeitamente juntos como na pessoa do Senhor Jesus. Que caráter, que verdade, que misericórdia, que bondade, que compaixão. Orando da cruz por pessoas que o desprezavam. Estude esses elementos que mostram a compaixão de Cristo. Lá em Lucas, ele lê naquela sinagoga uma passagem: o Espírito do Senhor Deus de Isaías está sobre mim. Ele começa a dizer: e me enviou para isso, para isso, para isso, para isso. Mas Isaías conclui a sua profecia dizendo: para trazer o dia do julgamento e da ira do Senhor. E o Senhor cita toda essa passagem, mas Ele não cita essa parte. Por quê? Porque Ele veio para salvar. Aquele dia do julgamento chegará ainda. Oh, queridos amigos, pense na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Conheça o seu amor, a sua graça, a sua verdade. Esqueça a todo custo que você puder, não sei como você vai fazer isso, imagens visuais, tons de voz errados que você aprendeu sobre Cristo na televisão ou no filme. Lance fora este Jesus Cristo meio afeminado que você tem na sua mente. Ele era um homem completo, um entre mil. Varonilidade é expressa em Cristo. E varonilidade aqui é gentileza, firmeza, todos aqueles aspectos da criação de Adão, muito mais. Tire da sua mente aquele Jesus duvidoso, fracote, que nós vemos nos filmes e nas séries. Não assista isso a propósito, porque isso é quebra do mandamento de Deus. Não farás para ti imagem de escultura, seja em uma dimensão, duas dimensões, três dimensionais, em movimento, que quer que seja. E segundo, terceiro, porque é uma mentira retratar Cristo na pessoa de um ator. Cristo transbordava em graça. A sua palavra era verdade e amor junto. Como um ser humano pode copiar isso? É impossível. O apóstolo João diz em João, seu evangelho, no capítulo 1, versículo 14, ele estava aqui, o verbo se fez carne, e nós o vimos,
E viram o quê? A sua glória. E como era a glória dele? Cheia de graça e verdade. Pode um ator transparecer graça e verdade, santa, pura, divina, gloriosa numa palavra? Não assista estas porcarias, não seja idólatra, lance essas imagens diante da sua mente. Elas mentem para você sobre a pessoa do Senhor Jesus. Você está criando em sua mente um Jesus fraco, um Jesus indulgente, o que quer que seja. Não tome essas coisas para ti, não crie qualquer imagem. Por quê? Porque você corre o risco de se tornar um idólatra. E como é que eu vou saber que eu me tornei um idólatra? Bem, quando eu estiver orando, se vier essa imagem que eu vi na minha cabeça de Jesus, eu já me tornei um idólatra. Está na hora de clamar misericórdia então ao Senhor. Você percebe a maldade disso? Pense na pessoa do Senhor, Deus eterno, homem inteiramente completo, humano, cheio de graça e verdade. Esse é um componente maravilhoso da nossa alegria, do verdadeiro sentimento espiritual. Uma percepção do amor de Cristo, da pessoa do Senhor Jesus, do seu interesse pessoal por nós. Queridos, deletem tudo mais. Tem este Cristo. Deixe-me voltar a tocar neste assunto, é muito importante. Porque conforme nós chegamos próximo do final, a concupiscência da carne, dos olhos e a soberba da vida será intensificada por Satanás, porque esse é o elemento presente em todo pecado, em toda tentação. Satanás tem levado pessoas à idolatria por meio destes filmes, dessas imagens, dessas ideias erradas. Ele está reduzindo Deus eterno, o Filho de Deus, Cristo Jesus, a um mero homem fraco, que quer que seja. Tire isso de sua mente. Você já percebeu que estes apóstolos do Senhor Jesus Cristo, os evangelistas, todos eles andaram com o Senhor Jesus Cristo. Eles viram a altura do Senhor, a cor do seu cabelo, o tom da voz, seu peso, seu cheiro, comer do peixe que ele preparou, o tom da sua voz. Mas em nenhum lugar na Bíblia você vê uma descrição feita sobre isso dele. Não é impressionante? Em nenhum lugar eles descrevem fisicamente o Senhor Jesus. A partir disso você já percebe o mal por trás de descrições pictórias, ilustrativas de Cristo. A divindade não pode ser comunicada visualmente. Amor perfeito não pode ser, santidade completa e perfeita não pode ser. Nós o vimos. E o que vimos? Bom, ele era dessa altura, vimos a sua glória, como a imagem do Filho de Deus, cheio de graça e cheio de verdade. Lance fora, querido irmão, tire de qualquer lugar que é trazido para você estas imagens, porque elas mentem a respeito de Deus, elas mentem a respeito de Cristo. Veja Cristo na palavra e mantenha a apreciação da sua pessoa. Grande amor, grande graça, verdade, e voltará. O meu Salvador, o meu Senhor, a quem eu anseio servir, a quem eu anseio então um dia ver. Mantenha isso em mente. Que componente maravilhoso este componente da afeição espiritual, apreciação por Cristo. Mas deixe-me correr por um terceiro, o nosso tempo corre. O terceiro elemento, ou componente do gozo, do regozijo, da alegria espiritual é este: gratidão, queridos irmãos. Abra comigo em Colossenses capítulo 3, no versículo de número 17, nós temos essas palavras: e quanto fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por Ele, por Jesus, graças a Deus Pai. Você percebe? Essa é a gratidão bíblica. E tudo que fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. Bem, você não vai conseguir fazer tudo, dar um passo, vestir uma camisa em nome do Senhor Jesus. Não é essa a ideia. Nós temos a tendência em transformar coisas espirituais em misticismo, em liturgias carnais, em rosários, o que quer que seja. Não. Fazer tudo em nome do Senhor Jesus, tendo Ele em vista a sua pessoa, para glorificá-lo de alguma maneira. Aquele culto racional. Eu escolho falar isso, eu escolho restringir essas palavras, porque eu não quero ofender meu Salvador, nenhum irmão. Isso é falar em nome do Senhor. Eu escolho ir por este caminho, não por esse, porque eu desejo honrar meu Salvador. Eu escolho vestir esta roupa e não aquela, porque eu não quero desonrar meu Salvador. Isso é fazer em nome do Senhor, buscar a sua glória, a sua honra, um culto racional, entre outras coisas também, dando a Ele por Ele graças a Deus Pai. Graças.
gratidão. Como? Em adoração, em louvor. Privadamente também, em casa, isso produz um senso de dívida e gratidão. Louve ao Senhor. Você o aprecia, então você louva, orando ao Senhor, declarando sua verdade. E assim nós agradecemos ao Senhor. Você agradece ao Senhor por tudo. Numa cidade como essa, dirigir é algo difícil, não é? E não há algo como o trânsito e a direção em São Paulo que mostra o estado em que as pessoas estão naquele dia, como dirigir aqui em São Paulo. E às vezes nós dirigimos por horas numa cidade desse tamanho, não é? Horas e horas e horas. Minha mãe veio nos visitar alguns anos atrás e eu levei ela de volta ao aeroporto em Guarulhos. E o voo de Guarulhos para Goiânia, em Goiás, é 1h30 apenas, 1h30, 1h20. Ela já tinha chegado lá, meu irmão já tinha buscado ela, estava chegando em casa, eu ainda estava na metade do caminho de Guarulhos para cá, dirigindo. E cheguei bem. Mas será que nós agradecemos a Deus até por isso? Quantos acidentes Ele me livrou? E quantas pessoas iracundas eu poderia ter encontrado e difíceis? Agradeça a Deus. Há um ano atrás, exatamente hoje, o Senhor me guardou, me abençoou, esta grande bênção eu recebi. Louve a Deus pelo aniversário dessa bênção. Não a bênção, mas a Deus, ao Senhor Jesus. Agradeça a Ele. Louve a Ele pelas pessoas que Ele trouxe em tua vida, que foram bênçãos. Louve, expresse isso, declare, agradeça, pare e ore, Senhor, agradeçam. Afirme, diga, dirija a tua alma em gratidão ao Senhor. Esse é o significado. E quanto fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. Faça isso, querido irmão. Mantenha a gratidão viva, contínua. Reconheça a mão de Deus em teus caminhos, todas as vezes que você perceber. Agradeça a Ele, faça menção da situação, da questão em oração. Expresse a sua gratidão, seu contentamento, não apenas ocasionalmente, mas louve a Ele. Você já percebeu quando você estava em uma situação e parecia que você nunca sairia dali, ou que não, aquela era o final das coisas, ou aquela era a situação daqui em diante, e que eu estou certo nisso, esse é o caminho certo, e um tempo depois o Senhor fez te ver com mais clareza que esse não era o caminho, que Ele te tirou dali, você nunca teria saído, nunca teria percebido, e talvez as coisas não deram certo, deram errados aqui, e você lá na frente percebe, foi o Senhor, na verdade. Ou as coisas deram certo aqui, e você percebe, foi o Senhor, Ele cuidou da minha alma. Não é maravilhoso? Imediatamente isso deve ser transformado em gratidão, em ações de graça, em louvor ao Senhor. Assim mantenha a gratidão, ações de graça ao nosso Deus. Isso é um componente vital da alegria espiritual. Em quarto, antecipação, algo muito negligenciado pelo povo de Deus. Hebreus capítulo 13, eu leio no versículo de número 14, estas palavras. Hebreus 13, 14. Saiamos, pois, a ele, versículo 13 ao 14, saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando o seu vitupério, porque não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura. Eles ansiavam por um novo céu e uma nova terra. Todos esses da galeria dos heróis da fé no capítulo anterior. Bênçãos futuras, condução divina, respostas às nossas orações, força e vigor renovados, instrumentalidade, antecipação do céu. Mantenha isso em vista. Nós não podemos parar de refletir em nosso destino eterno, se nós somos engolidos pela sociedade, pelo dia a dia, pelos cuidados terrenos. Nós esquecemos que Cristo, veja, deixa eu dar um exemplo concreto. Se nós não mantemos a antecipação destas bênçãos, de estar com o Senhor um dia e do seu retorno, nós vamos ser engolidos por outras antecipações. Ou nós mantemos esta grandiosa antecipação, vivendo para isso, servindo, ou nós somos levados por outras antecipações, que na verdade vão trazer dissabor, frustração e decepção.
Por exemplo, você pode ser tomado por uma antecipação em relação à política, ao futuro político do Brasil, e a tua mente está o tempo todo ali, você está antecipando algo de melhor. Mas isso é ingenuidade, para não dizer o menos. Nós não podemos esquecer que Cristo, Salvador, Ele não veio a este mundo para trazer paz e ordem a este mundo. Ele veio para trazer a espada, a divisão. Sim. E que este é um barco furado. Ele está enchendo, ele não pode ser remendado. Ele voltará para destruir este mundo e recriar um novo céu e uma nova terra. Ele não veio para trazer paz entre as nações, mas a espada. E é o que está acontecendo o tempo todo. Um crê no Senhor, o outro despreza o Senhor, a espada já está ali no meio. Dificuldade, conflito. E o mundo que está se acabando em seu pecado e apodrecendo em seu pecado. Se você não antecipa o retorno de Cristo, o novo céu e nova terra, somente vai estar na política ou na economia. A economia vai melhorar. E agora nós vamos ter trem para todo lugar no Brasil, trem bala, e o próximo político que vier, e a minha esperança é fulano e beltrano, e vai melhorar o quê? Não sejamos imaturos, queridos irmãos. Coloque a sua esperança no Senhor, faça a sua parte necessária, básica aqui neste mundo. Mas viva para o Senhor, antecipe o seu retorno, para a sua igreja, para o avanço dela. Essas são as coisas eternas e duradouras, e elas não nos decepcionarão. Assim, mantenha a antecipação em vista, mantenha esse sentimento. Pense também nas bênçãos futuras, na condução divina, conforme eu servir mais o Senhor e me entregar a Ele. Instrumentalidade. Quantas bênçãos nós podemos antecipar nessa jornada, servindo ao Senhor e antecipando conversões, a edificação do povo de Deus, orando por alguém e evangelizando e antecipando a conversão, a mudança. Antecipe estas coisas em oração, mantenha isso em mente, pense sobre elas. É um tremendo sentimento espiritual. Eu tenho aprendido a vir a este púlpito pregar o Evangelho com esta antecipação de conversões. Qual é o pescador que vai para um rio e não deseja pescar e antecipa um peixe bom? Eu não venho aqui apenas para declarar uma mensagem. Ao orar eu antecipo conversões, a glória de Cristo. Eu sei que a sua palavra também não voltará vazia. E assim nós saímos para o evangelismo antecipando bênçãos. Cristo será glorificado. E nós ligamos para as pessoas e vamos a elas e evangelizamos antecipando bênçãos, desejando, orando ao Senhor, clamando a Ele, antecipando estas coisas. Então, antecipar a sua volta, pensar sobre isso, desejar a volta de Cristo, contemplar o nosso lugar celestial. Que grande sentimento a ser mantido. Mas deixe-me correr. O quinto é paz. Isaías 26, versículo de número 30, versículo 3. Isaías 26, versículo 3 diz essas palavras: Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. É um grande sentimento espiritual, paz, porque você aprendeu a confiar no Senhor. Em qualquer situação, você sabe, Ele permanece o mesmo, Ele não muda. Nós mudamos, nós fraquejamos, nós retroagimos, Ele não muda. Ele é o mesmo e as suas promessas são as mesmas. Seus olhos estão sempre abertos sobre cada filho de Deus em qualquer situação ou eventualidade para nós. Cada um de nós tem dificuldades reais nesta vida, nós sabemos disso, nós passamos por isso. Mas porque você aprendeu a confiar no Senhor, você aprendeu os caminhos do Senhor, a maneira como Ele age. Embora a situação seja difícil, traga provação à minha fé, à minha paciência, à minha certeza. De toda forma, se é uma questão de confiar no Senhor e orar a Ele, trazer a situação diante dEle e depender dEle, então você sabe que aconteça o que acontecer, não será contrário à vontade de teu Pai por você. Isso te traz grande paz. Há um texto na palavra de Deus, Paulo dizendo que a paz deve governar em nossos corações. Nós estudamos sobre isso um tempo atrás.
Há turbulências, há dúvidas, há preocupações sobre um ente querido, amado, ou sobre o dia de amanhã, sobre questões financeiras. Elas estão começando a me deixar inquieto. A palavra de Deus vem e diz: deixe a paz governar. E a paz de Deus domine vossos corações. Claro, porque eu tenho razões para isso. O meu Redentor vive. Eu não vou me comportar como um ateu, como se não existisse Deus, como se Ele não tivesse me salvado, como se eu não tivesse tido tantas respostas a orações, situações diferentes e várias. Eu mantenho esta paz. A paz de Deus domine, governe os vossos corações. Eu sei que o meu Redentor vive. Mantenha isso. Qual é o problema presente? Você traz isso diante de Deus em oração. Você entra no teu quarto, se ajoelha e ora ao Senhor. E você traz tudo diante dele, recorda estas verdades, então você se levanta dali em paz. E aquela paz de Deus que excede o entendimento, ela guarda, ela domina o teu coração. Ela excede o entendimento. A situação está difícil, eu estou entendendo, o negócio está indo de mal a pior. Eu trago ao Senhor, eu recordo o seu caráter, seu amor por mim, suas verdades. Ele me dá grande paz. Mas espera aí, a situação não mudou e o entendimento da situação é que tudo deve desmoronar, eu devo estar arrancando os cabelos e chorando. Mas Ele me deu uma paz que excede o entendimento da situação. O entendimento da situação comanda tristeza, temor, choro, dúvida. Ele me dá uma paz que vai além do entendimento da situação, para que eu passe pela situação sem pecar e chegue ao outro lado, sem negar ao meu Deus, sem me entregar à autocomiseração, sem abandonar o seu serviço. Ele me dá esta paz. Assim a paz de Deus domine vossos corações. Eu não posso perdê-la. Não é apenas tranquilidade, é uma paz compreendida. A obra de Deus em minha vida, suas promessas, uma experiência de um andar com o Senhor. Que sentimento glorioso, queridos irmãos. Traga diante do Senhor. Esteja absolutamente seguro que Ele te conduzirá através disso. Claro. Haverão dificuldades? Sim, o Senhor te conduzirá. E nós aprenderemos muitas coisas ao final, e temos aprendido, não é assim? Mantenha a paz, não jogue ela pela janela no momento que a dificuldade vier. Ore ao Senhor, permita que ela domine. Em sexto lugar, entusiasmo, um sentimento espiritual legítimo que deve ser cultivado também. Colossenses capítulo 3, versículo de número 23. Apenas um texto, Colossenses 3, 23. Estas palavras de Paulo: e tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor, e não aos homens. Entusiasmo na palavra de Deus, entusiasmo nas descobertas que você faz na palavra de Deus. Você se maravilha, você aprecia, você está envolvido na obra do Senhor, ser instrumental na obra do Senhor. Eu vou para a casa do Senhor, entusiasmo sim. Eu sirvo ao Deus vivo, ser um canal de bênçãos para outras pessoas. Oh, ser frio na alma e esfriar as pessoas. Mas eu não estou fazendo nada, eu estou quietinho. Sim, é exatamente isso. Você não faz nada e o teu coração frio esfria os outros. Não há meio termo nisto. Que situação triste. Mas o Senhor deseja que nós sejamos entusiasmados pelas coisas do reino de todo o coração envolvido. Nós temos que nos entusiasmar, sim, porque nós temos razões. Você percebe como a fé opera aí? Esse é um grande sentimento. E nós devemos mantê-lo vivo dentro de nós. Vigie pelas respostas às orações, pelas provisões de Deus. Olhe para o passado e se pergunte: como isso aconteceu? O Senhor me conduziu até aqui. Se entusiasme que Ele vai te conduzir novamente. E você depende dEle, e ora a Ele, e Ele te guie. E você vê a maneira como Deus te conduziu. Isso te traz entusiasmo, isso me traz. Isso me traz grande alegria, entusiasmo no serviço ao Senhor. Ainda embora nós possamos estar cansados, não é, muitas vezes, e com algumas preocupações. Se entusiasme quando alguém é abençoado, quando alguém compreendeu uma doutrina e avançou, sinta-se entusiasmado. Quando você vê alguém convertido, é o poder de Deus operando. Tome isso, não seja frio diante dessas verdades. Mantenha o entusiasmo espiritual, meu querido irmão. E por último, eu devo mencionar zelo. Nosso tempo já acabou há muito tempo. Eu li apenas uma passagem, Tito capítulo 2, versículo de número 14.
Zelo, o qual Cristo se deu a si mesmo por nós para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu, especial, zeloso de boas obras. Zelo pelas coisas de Deus, zelo por uma consciência sem mácula, zelo pelo nome de Cristo, zelo pelo prédio da igreja, zelo pela vida deste meu irmão, zelo pelo meu avanço espiritual, zelo pelo reino de Deus. Tenha zelo, essas coisas pertencem ao Senhor. Assim seja zeloso, ore com preocupação, com fervor, com alegria, zele em oração. Peça a Deus que mantenha a tua consciência sensível às coisas e você seja mantido com zelo no caminho do Senhor e não faça as coisas de Deus de qualquer maneira. Mantenha o zelo pela alma das pessoas. Você tem orado pela salvação de alguém? Você parou de orar? Mantenha o zelo em oração. Continue orando, continue clamando. Você tem crescido na fé? Avance mais. Seja zeloso no discipulado, zeloso pelos momentos de oração em comunhão com o Senhor. Querido, mantenha esse sentimento, mantenha esta afeição. Eu devo mencionar o último depois do último, que é o número 8, eu não poderia deixar de mencionar, que é uma consciência desperta. Eu abro em Romanos capítulo 2, versículo 4, e nós concluímos. Romanos capítulo 2, versículo 4. Ou desprezas tu as riquezas da sua benignidade e paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento? Uma consciência desperta. Ela que mantém o barco da vida espiritual no seu curso. Bem, eu devo dizer que este sentimento aqui, uma consciência sensível aos nossos erros, aos nossos deveres, não é o melhor ou mais prazeroso dos sentimentos espirituais, mais desfrutável. Mas é este que salvaguarda todos os demais. Uma consciência que sente-se decepcionado quando nós falhamos. Uma consciência que sente quando nós pecamos. Uma consciência que sente quando nós erramos. Mantenha uma consciência assim. Não lute contra ela. Não tente cegar o fio da espada da consciência, a ponta da flecha da consciência. Esse é um grande mal fazer isso, na verdade. Ter uma consciência viva e desejar profundamente melhorar. Isso é de grande importância, queridos irmãos. Eu não tenho tempo para ler a passagem sobre alguns que perderam todo o sentimento porque se entregaram a tantas e tantas coisas. Mantenha uma consciência desperta, sensível à palavra do Senhor e ao Espírito de Deus. Ela salvaguarda todos os demais sentimentos espirituais. E assim submeta-se à vontade do Senhor. Por quê? Porque a consciência, embora ela nos informe, ela não tem um poder para nos mover. E se eu tapo a boca da consciência, o que é que vai me informar? Assim, mantenha a consciência sensível à voz do Senhor na palavra, aos nossos deveres entre os irmãos, a nossa vida de oração, o nosso serviço ao Senhor. Meus irmãos, valorize esses sentimentos. Você quer grandes sentimentos? O complemento completo de A a Z está aqui. Busque de Deus o escopo completo desses sentimentos, uma vida completa para o Senhor. Aqui estão alguns pensamentos, então, sobre sentimentos espirituais. Certeza e segurança de salvação, percepção e apreciação da pessoa do Senhor Jesus Cristo, gratidão sincera a Deus em ações de graças, antecipação de bênçãos, do retorno de Cristo, do futuro para o qual nós estamos indo, olhe para lá, paz que deve dominar as afeições quando elas estão turbulentas, entusiasmo no reino, na obra, no avanço do povo de Deus, no serviço ao Senhor, zelo pelas coisas do alto e uma consciência sempre desperta. Não permita que a consciência durma. Eu termino com essas palavras do Senhor. Tenho-vos dito isto, para que o meu gozo permaneça em vós e o vosso gozo seja completo. O Senhor nos abençoe.